Mais uma pergunta. É sobre Isaías 66, versos 22, 23 e 24. A pergunta é: como é que eu posso explicar para um aluno com quem eu estou estudando a Bíblia sobre o verso 24, Isaías 66, verso 24? Porque aqui no verso 22 e 23 fala que no novo céu e na nova terra nós vamos nos reunir de um sábado ao outro e de uma lua nova a outra para adorar a Deus. E no verso 24 diz: e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim. Queridos, as profecias do Antigo Testamento, com exceção da profecia de Daniel, Daniel é um livro escrito para o tempo do fim. Mas, queridos, os outros livros proféticos do Antigo Testamento, como Isaías, Ezequiel e outros livros, eles têm profecias que se cumpririam com Israel literal. Então, queridos, nós temos que entender que Deus tem o plano A e o plano B. O plano A era a profecia de Isaías, de Ezequiel e de outros livros dos profetas menores que se cumpririam com Israel literal, mas não se cumpriram. Por quê? Porque Israel não cumpriu com o plano de Deus, não obedeceu o plano de Deus, não aceitou o Messias. Então, estas profecias não se cumpriram. E muitas delas vão se cumprir ainda no plano B. Qual é o plano B? É o Novo Testamento. É o Israel espiritual de Deus do Novo Testamento. Estas profecias, muitas delas vão se cumprir no novo céu e na nova terra, mas não em todos os detalhes. Esta profecia aqui mencionada de Isaías 66, versos 22 e 23, esta parte vai se cumprir no plano B também, na nova terra. Nós vamos adorar a Deus de sábado em sábado e de lua nova em lua nova. Mas este detalhe do verso 24 não vai se cumprir no plano B. Por quê? Porque no plano A, queridos, a implantação do reino de Deus não seria momentânea, instantânea, como vai ser no plano B. No plano A, se Israel não tivesse rejeitado o Messias, Jesus Cristo teria morrido, porque Jesus teria que morrer para perdão dos nossos pecados, mas não precisaria ter morrido por vontade da nação israelita. Ele teria morrido, mas ressuscitaria e seria entronizado como rei em Jerusalém. E Jerusalém se tornaria o centro das atenções do mundo. Iria se cumprir em Jerusalém exatamente o que está em Isaías capítulo 65. Esta profecia de Isaías capítulo 65, ela se cumpriria no plano A. Porém, queridos, não se cumpriu porque Israel foi infiel. Quais partes desta profecia de Isaías 65, quais partes vão se cumprir no plano B? Você, abrindo Isaías 65, você vê o verso 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isso vai se cumprir no plano B também. E agora o verso 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Isso também vai se cumprir no plano B. Se cumpriria no plano A e vai se cumprir no plano B. Mas tem partes aqui que não vão se cumprir no plano B. Eu folgarei, verso 19, eu folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Isto também vai se cumprir no plano B. Verso 20, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isso não vai se cumprir no plano B. Por quê? No plano A, a implantação do reino de Deus na terra seria uma implantação gradual, progressiva. Toda a terra seria evangelizada. Pouco a pouco o conhecimento de Deus ia enchendo toda a terra. Porque todas as nações da terra teriam atenção chamada para Jerusalém. Por quê? Exatamente por causa do verso 20. Não haverá mais nela crianças de poucos dias. Ou seja, desapareceria a morte prematura de crianças. Crianças não morreriam, mas ainda existiria morte. Porque o próprio verso 20 de Isaías 65 diz que o jovem morrerá de 100 anos. Ou seja, uma pessoa que morresse com 100 anos, eles diriam, morreu jovem. Por isso chamaria a atenção do mundo todo. E aqui também diz, no começo do verso 20, nem velho que não cumpra os seus dias.
ainda existiriam velhos, existiria a velhice no plano A. Porque no plano A, queridos, o pecado seria banido gradualmente, progressivamente, não instantaneamente. No plano B, o pecado será banido instantaneamente. Jesus Cristo volta, arrebata sua igreja para o céu, no final dos 1000 anos, a nova Jerusalém desce do céu, os ímpios ressuscitam e Deus queima os ímpios, instantaneamente. E aí cria um novo céu e uma nova terra, onde não mais vamos ter lembrança das coisas passadas. Mas no plano A, a evangelização do mundo seria gradual, progressiva, até que toda a terra se enchesse do conhecimento do Senhor. E aí, as nações que insistissem em rejeitar o Messias, insistissem em não se converter ao Deus de Israel, estas nações seriam destruídas. E agora o verso 21 de Isaías 65. Edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão seu fruto. Isto vai se cumprir também no plano B. Verso 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Este verso 22, parte dele não se cumpre no plano B. Por quê? Porque não haverá velhice no plano B. E aqui diz que os dias do povo de Deus, a longevidade do povo de Deus seria como os dias da árvore. Ou seja, a árvore pode viver 1000 anos, 2000 anos, mas a árvore morre. Mas no plano B, na nova terra, não haverá morte. Então nossos dias não serão como os dias da árvore. Nossos dias vão ser eternos. Portanto, detalhes do plano A não se cumprem no plano B. Porém, outros vão se cumprir. Ao lermos a profecia do Antigo Testamento, de Isaías, de Ezequiel, nós temos que ter o discernimento para percebermos que partes destas profecias ainda vão se cumprir no plano B do nosso Deus. Aqui vemos, queridos, no verso 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. No plano B, nós vamos trabalhar. E não vamos trabalhar em vão, mas no plano B também não teremos filhos para perturbação. E no verso 24, e será que antes que clamem, eu responderei? Isto vai acontecer também no plano B. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isso também vai acontecer no plano B. E o verso 25, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Isto vai cumprir-se também no plano B. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isto também faz parte do plano B. Agora, queridos, em Isaías capítulo 66, verso 24, isso não se aplica ao plano B. Por quê? Porque no plano A, as nações que eram obedientes a Deus viriam adorar a Deus em Jerusalém de sábado em sábado e passariam, eles veriam as nações que foram desobedientes e que foram destruídas. Por isso, eles veriam os cadáveres dos desobedientes pelas estradas quando eles estivessem indo a Jerusalém para adorar a Deus. Mas isto não se cumpriu. Esta profecia não se cumpriu. Mas vai se cumprir o verso 22 e 23 na nova terra e no novo céu que Deus há de fazer.